né? Já vou aproveitar então falar a galera pede muito minha divisão de treino, né? Então fica aí, ó. Eu divido meu treino em 6 grupamentos musculares, em 6 dias, só que a gente faz 5 para 1. O que é curioso, que faz com que sempre o último músculo a ser treinado vai ser o primeiro a ser treinado na outra sequência. Por exemplo, a gente fez domingo quadríceps, segunda peito, terça costas, quarta posterior de coxa, quinta hoje ombro e aí é off. Isso. Amanhã a gente recomeça a sequência com braço, depois quadríceps, peito, costas. Só que aí o último grupo muscular a ser treinado, que foi ombro, vai ser o primeiro a ser treinado na próxima sequência. Então isso é interessante. O que é mais interessante para a galera entender é que não existe o treino do dia, né? Por exemplo, segunda-feira é peito. Isso é muito recorrente por aí, pelo Brasil afora. Mas poderia acontecer também. Poderia acontecer. E eu acho que acontece para a maioria das pessoas, Edu, porque o pessoal não tem a disponibilidade da academia no domingo. Alguns não abrem nem sábado e domingo. Ainda é que a gente não vive essa rotina já faz um tempo. Ainda mais agora que a gente tem Ironberg 24 horas, né? Então aí é um upgrade aí. Mas a grande maioria de vocês, acredito, vocês podem comentar aí pra gente saber com quem a gente está falando, não tem academia disponível no final de semana. E aí quebra a periodização, né? Porque a pessoa tem de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então ela pega normalmente aqui, ó, aquela quinta-feira é o dia de posterior de coxa. E é legal variar de acordo com o dia, até por uma questão que a gente discute assim de energia. O treino de ombro hoje caiu na quinta. Semana que vem ele vai cair lá para quarta, vai cair outro dia, né? Eu acho interessante porque hoje eu treinei ombro, foi o 5º treino da série. Eu tava um pouco já mais cansado, mesmo assim, ótimo, foi sempre um bom treino. Mas a gente já pega o ombro na semana que vem numa circunstância diferente, já vindo de um off, mais descansado. E é assim com perna, é assim com peito. Então a gente acaba transitando por todos os grupos musculares em diversas circunstâncias, o que dá pra gente uma possibilidade de trabalhar muito grande, né? Mas hoje eu estava conversando com o Felipe a respeito desse lance de grupo, divisão, né? Divisão de treino, de grupos musculares. Muita gente, a maior parte das dúvidas está sempre relacionada a isso. Eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal com relação a isso. Eu não acho que isso é tão importante quanto ao que vai ser feito, né? Tu diz a divisão. Eu não acho que a divisão é tão importante. Por exemplo, eu treino costas 2 vezes por semana porque eu tenho uma deficiência em costas. Mas espera aí, antes de treinar costas 2 vezes por semana porque tu tem uma deficiência na dorsal, como tá o teu treino de dorsal? Essa é a pergunta a ser feita, né? Essa é a reflexão que tem que ser feita. Porque, cara, eu acho que um bom treino de dorsal, uma vez por semana, é o que eu sempre fiz, a minha dorsal é boa, mas é genética. Cara, nem tudo se deve à genética, né? Obviamente que isso não é uma regra, né? A gente pode desmembrar até para tentar melhorar, aumentar a frequência de estímulos ao longo da semana, tudo bem. Mas eu acho que a primeira pergunta a ser feita, seu treino é bom o suficiente para dividir ao longo da semana, né? Traduzindo, o mais importante entre planejamento e execução é a própria execução do plano. Exato. Não adianta ter um treino super elaborado, bonitinho. Olha aqui, a gente vai fazer um drop set. Pré-estabelecer no método, né? Que é alguma coisa que a gente conversa bastante de não fazer, né? Pré-estabelecer o que vai ser feito no dia. Então a planilha está aqui super elaborada, aqui vai fazer. E aí falta o feeling e falta justamente isso, uma boa execução. Então o mais importante do que ter um bom programa de treino é saber executar um bom treino. É isso que o Edu está colocando aqui. A gente treina há quanto tempo tu quer a mulher na relação? Tu conta os dias? 3 anos e 2 Amor, meses? já são quase 4 anos desse relacionamento. Quase 4 anos. Fora o tempo de namoro. Quase 4 anos. A gente já tentou mudar essa divisão de grupos musculares de treino diversas vezes. Vamos agora tentar. Cara, a gente sempre volta para a mesma rotina, porque basicamente o que muda não é a divisão. O que muda é justamente a execução, né? E claro, a gente já tem os seus 20 anos de experiência, mais eu também. E aí tu sabe exatamente o que vai funcionar em relação a essa separação de dias. É claro que as pessoas que estão começando vão poder e devem, né, experimentar outras possibilidades de divisão de treino. Mas o que a gente está colocando aqui é que não se preocupe em elaborar tanto o treino, eu vou dividir dessa forma. Se preocupe mais em entender como que funciona bem um treino de costas, um treino de membro inferior, um treino de peitoral. Já começa por aí, tá? Esses 3 grupamentos, vamos colocar como os maiores aí. Você tem que entender como se treina isso, antes de pensar em treinar, não, vou fazer costas com bíceps e depois costas de novo com tríceps, então, basicamente por aí. E aí já fica até uma ideia de
Pô, e braço, Felipe, e ombro, calma. Primeiro você que está iniciando, que é intermediário, pensa em grandes grupos. Como treinar bem costas, como treinar bem peito, como treinar bem membro inferior. Certo? Isso depende também da disponibilidade que essa pessoa tem de treinar, né? Se ela tem uma disponibilidade de 7 dias da semana, ela pode treinar braço, tudo bem. Mas eu faria assim, em termos gerais, para simplificar isso, para quem tem dificuldade de entender, quanto mais iniciante, mais agrupados são os grupos. Assim, por exemplo, eu treinaria peito, ombro e tríceps, sabe? Perfeito. Costas, ombro e bíceps. E à medida que esse treino for evoluindo em intensidade, principalmente, em carga, eu acabaria desmembrando cada vez mais. Que é o que a gente acaba fazendo na periodização, né? A gente chega perto da competição, a intensidade ela cai drasticamente na última semana, estou falando na última semana, e a gente acaba agrupando os grupos para tentar dar mais estímulos ao longo da semana, daquela última semana, os últimos dias. E depois, à medida que o treino vai voltando a ficar pesado, a gente vai separando de novo, né?